Galerinha do Jus Complicando, tudo bom com vocês? Se inscrevam no nosso canal, compartilhem, né? E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que são os princípios do processo civil. Princípios do processo civil. Não vou esgotá-los, vou falar dos princípios que são mais importantes. E um dos princípios mais importantes que tem no processo civil é o princípio do devido processo legal. Devido processo legal. O devido processo legal, ele significa dizer o seguinte, que o processo ele precisa ser devido. E o que é o processo ser devido? É um processo que respeitou direitos e garantias fundamentais. E ele precisa ser legal. O que é o processo legal? Quer dizer que o processo ele precisa estar previsto em lei, precisa estar previsto na Constituição, ele precisa ter uma previsão legal para que ele seja aplicado. E aí tem a validade. Ada Pellegrini Grinove e Cândido Rangel Dinamarco prelecionam que o devido processo legal ele fundamenta ele baliza todo o nosso ordenamento jurídico brasileiro. E ele é pedra fundante, né, que emanam os demais princípios. Cândido Rangel Dinamarca, inclusive, informa que não precisaria existir os demais princípios, porque esse ele já é um dos mais importantes. Aí o devido processo legal também é conhecido como due process of law. Outro princípio muito importante da processualística civil é o princípio do amplo acesso à justiça. Amplo acesso à justiça. O que é o amplo acesso à justiça? Que todos devem ter pleno acesso à justiça, mesmo aqueles que não têm condições de pagar as custas processuais, que são os chamados hipossuficientes. Vou até escrever aqui a palavrinha, que essa palavrinha às vezes ela aparece em prova de concurso, tá? Os hipossuficientes são aqueles que não têm condições de arcar com as custas do processo, tá? Essa hipossuficiência ela pode ser econômica, né? Quando ele não tem condições de arcar com as custas do processo, e ela pode ser também uma hipossuficiência técnica, ou seja, a pessoa ela não tem ela vai, como posso dizer, estar em juízo porque ela não possui a técnica para estar lá, né? Ela não tem a capacidade, como posso dizer, técnica, não conhece os procedimentos, ela não conhece toda a técnica processualística para estar lá. E aí, por essa hipossuficiência técnica, ela também pode, né, ser assistida pela Defensoria Pública da União, se o processo dela estiver tramitando na Justiça Federal, ou pode ser assistida pela Defensoria Pública Estadual, caso o processo dela esteja tramitando na Justiça Estadual, né? Um outro princípio importante também é o princípio da isonomia. O princípio da isonomia. A isonomia quer dizer que as partes ela deve ter um tratamento igualitário, paritário, né? Para que não ocorra desigualdades no processo. E aí essa isonomia, ela pode ser uma isonomia formal, tá? Que é aquela que diz que todos são iguais perante a lei, todos são iguais perante a lei, perante a lei. E ela pode ser uma isonomia material, em que é aquela isonomia em que todos serão tratados iguais na medida da sua desigualdade. Ou seja, essa isonomia material ela quer dizer o seguinte, que aquelas pessoas, por exemplo, que têm necessidades especiais, né, elas terão um tratamento diferenciado para que elas possam ter essa garantia constitucional
da isonomia. Por exemplo, quando você um processo de um idoso ele tramita com prioridade, a gente está cumprindo esse princípio da isonomia material, que aquela pessoa é idosa, né, e aí ela vai ter essa prioridade na tramitação do processo garantida por lei, tá? Esse princípio da isonomia também é conhecido como princípio da paridade de armas, tá? Paridade de armas, ou seja, todos vão ter acesso aos mesmos meios, né, para poder exercer esse direito à isonomia. O outro importante princípio da processualística, né, é a duração, né, duração razoável do processo. Esse é um princípio que o judiciário busca concretizar na prática, né? Porque assim, grande parte dos processos eles têm uma tramitação lenta, né? E aí o judiciário busca implementar esse princípio nos casos concretos. Princípio muito importante também é o princípio do juiz natural. O princípio do juiz natural quer dizer que a pessoa competente para julgar aquele processo vai ser o juiz legalmente investido no cargo de juiz, tá? Juiz natural. Vai ser o juiz competente para julgar aquela demanda, né? Que vai diferir do juiz de exceção. O juiz de exceção, que é aquele juiz que seria escolhido episodicamente para aquele determinado processo, ou seja, ele vai ser escolhido em razão da pessoa para poder privilegiar aquela pessoa, e não pode. E aí esse juiz de exceção tem a ver com aquele tribunal, o tribunal de exceção. O que é o tribunal de exceção? É um tribunal que é escolhido para julgar aquele caso, né? E ele é um tribunal que ele é criado pós-factum, ou seja, após a ocorrência do fato. E isso fere a nossa Constituição Federal, fere vários direitos e garantias fundamentais, e isso não é admitido no nosso ordenamento jurídico, tá? Próximo princípio, muito importante também, é o princípio da economia processual. Economia processual. 6. Economia processual. A economia processual ocorrerá quando houver mais de uma demanda no mesmo processo, quando houver, o juiz ele der um prazo para emendar uma determinada petição, então ocorrerá a economia processual. Por exemplo, uma tutela de urgência, ela vai ser julgada numa mesma ação, e aí vai ocorrer essa economia processual, porque os recursos são escassos, né? Eles não são ilimitados. E aí o judiciário, ele também precisa, para ser célere, né? Ele respeita esse princípio da economia processual. Um outro princípio imanente ao processo civil é o princípio da instrumentalidade das formas. Instrumentalidade das formas. O que quer dizer esse princípio? Esse princípio quer dizer o seguinte, que mesmo que a lei ela tenha a previsão de que determinado processo vai ser obrigatório que se utilize uma determinada forma, ela pode ser, mesmo que utilize uma outra forma, ela vai ser aceita, né? Desde que não cause prejuízos para as partes. Ela vai ser aceita e vai ser, a gente fala, convalidada, né? Vai ser aceita pelo Poder Judiciário com base nesse princípio da instrumentalidade das formas. Ele também é conhecido como pes de nullité, pes de nullité sans griffe.
Essa palavrinha aparece muito nas decisões, né, dos tribunais. Tese nuitation griffe é o mesmo que instrumentalidade das formas. Se vocês virem essa palavrinha, lá vocês é só, né, remeter a esse princípio, que é a mesma coisa. Vou continuar aqui na outra página. Vamos nós, continuando. Princípios do processo civil. Olha só. Princípios. Processo civil. Uma matéria muito bacana. Processo civil. Deixa eu colocar uma corzinha mais escura. Princípios do processo civil. Continuando. O outro princípio muito importante é o princípio da territorialidade. Ou seja, o juiz ele vai exercer as suas funções em um determinado território, uma determinada área delimitada, tá? Esse princípio também é chamado de princípio da aderência. E aí o juiz ele vai ficar, as atribuições dele, né, vão ser exercidas naquela área delimitada pela lei, pela norma jurídica, né, para atuação. Outro princípio importante, eu coloquei um aqui, mas na verdade eu já estou no 8. Outro princípio importante é o princípio do duplo grau de jurisdição. E o que é o princípio do duplo grau de jurisdição? O princípio do duplo... Vou escrever aqui. Minuto 9. O princípio do duplo grau de jurisdição. Duplo grau de jurisdição. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que as pessoas, as partes, ela tem direito que a sentença ela seja revista por outros possa ser reformada, que aquela decisão possa ser reformada, né, no âmbito do segundo grau, do terceiro grau, né, e aí elas poderão entrar com recurso, né, esse duplo grau de jurisdição quer dizer que a pessoa pode entrar com recurso para tentar a reforma daquela decisão para que ela, entendendo o juiz, que ela possa venha a ser favorável para aquela parte. E aí ela entra com recurso para reformar aquela decisão. Outro princípio importante é o princípio da demanda, em que a parte ela precisa provocar o poder judiciário para que ele possa prestar a tutela jurisdicional, porque via de regra o poder judiciário ele fica inerte. Ele só vai agir quando for provocado, via de regra, porque existem exceções, né? Em determinados casos, o juiz ele vai poder agir de ofício, sem que seja provocado. Por exemplo, para determinar prescrição, né? Em alguns casos, aí ele vai poder agir sozinho, sem ser provocado, né? Mas seria uma exceção, via de regra ele só age se for provocado. Um outro princípio importante é o princípio da motivação. O princípio da motivação que está expressamente previsto na nossa Constituição Federal, em que ele delineia que todos os julgamentos do Poder Judiciário deverão ser motivados sob pena de nulidade. E aí essa motivação é o quê? O juiz ele vai precisar fundamentar suas decisões, né, para que essa sentença, essa decisão dele, ela não seja suscetível à nulidade. Outro princípio importante, né, esse é o último que eu vou elencar hoje, é o princípio do livre convencimento motivado. Livre convencimento motivado. Esse princípio também é chamado de princípio da
persuasão racional. Nesse caso, o juiz, ele decide, ele vai te sentenciar sem amarras, né? Ele só vai estar delimitado pela lei, só a lei que vai delimitar a decisão dele. Ele não vai, decidir, proferir uma decisão por meio de coação, ou seja, ou por quem quer que seja. Ele vai ser livre para decidir.